Ora, retomamos então os nossos trabalhos nesta discussão na especialidade da proposta de lei número 44/15, que reforça os mecanismos de combate à violência no desporto. Desta feita uma audição com a Federação Portuguesa de Futebol, a quem muito agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco a discutir esta proposta de lei, a apresentar a sua delegação, o Sr. Vice-Presidente, Dr. José Coceiro, a Diretora Jurídica, Dra. Marta Cruz, e o Diretor de Segurança, Dr. Marco Abreu. Muito obrigado aos três pela presença. Aproveito também para apresentar aqui os grupos parlamentares, neste caso o Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, eu próprio, Francisco Diniz, enquanto coordenador deste grupo de trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência no Desporto, também do Partido Socialista, depois a Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, e, por fim, o Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Peço desculpa, Sr. Deputado. Depende da perspectiva, Sr. Deputado. Muito obrigado. Esta audição iniciará com uma intervenção inicial da parte da Federação, cerca de 10 minutos. Sintam-se à vontade também para partilharem a intervenção, caso necessitem. Depois passamos a palavra aos diversos grupos parlamentares para tecerem comentários ou deixarem algumas questões. Cada grupo parlamentar terá cerca de 3 minutos para o efeito e depois devolvemos a palavra à Federação para uma intervenção final também de cerca de 10 minutos. E, portanto, sem mais demoras, passo a palavra à Federação Portuguesa de Futebol. Faço favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em seu nome, cumprimento os Srs. Deputados e toda a Comissão. Agradeço, em nome da Federação, a possibilidade de estarmos aqui e podermos ser ouvidos. Eu vou fazer uma pequena intervenção mais generalista em relação a esta matéria e passarei a palavra aos meus dois colegas, porque são eles que estão claramente com o tema e, nomeadamente, o Intendente Marco Abreu, que é o nosso Diretor de Segurança, tem feito parte dos grupos do grupo de trabalho. Esta é uma matéria em que, ao longo destes anos, a Federação se tem sempre disposto a estar presente, como é óbvio. O Sr. Presidente da Federação esteve cá em 2017, em 2019, e estaremos sempre que seja necessário, porque é um tema, de facto, fundamental. Eu apenas quero chamar a atenção, mas é fazer aqui um enquadramento. Nós discutimos muito o futebol profissional e as consequências de um futebol profissional. Mas é preciso perceber que consequências vamos ter no futebol não profissional. E essas consequências são importantes, porque a grande base do desporto, e neste caso estamos a falar do futebol, mas estamos a falar do desporto, não se faz na competição profissional. Não estou a querer retirar importância à competição profissional, bem pelo contrário, eu próprio sou proveniente da competição profissional, não é isso que está em causa, mas é percebermos as consequências que têm para as pequenas instituições, para a competição amadora, e que muitas vezes a exigência não pode ser a mesma. E, portanto, temos que ter muito cuidado na forma como legislamos, independentemente de as forças da autoridade, as forças de segurança, terem sempre uma atenção em relação a isso. Não podemos viver da atenção das forças de segurança, temos que perceber que a legislação possa ter, de facto, esse cuidado. Por outro lado, gostava só de dizer o seguinte, isto em termos concretamente políticos, eu penso que nós temos que andar em todas estas matérias em duas velocidades. Por um lado, temos que regulamentar, obviamente, seja por uma lei da Assembleia da República, seja com os decretos-leis do Governo, com portarias, seja como for, mas é importante perceber que esta questão é uma questão estrutural e, portanto, é uma questão educacional. E nós, ou começamos muito cedo a educar, ou claramente que não é só pela via repressiva que conseguimos resolver o problema. Eu devo-vos dizer que neste momento, e chamo isto a atenção para isto, a Federação tem um projeto piloto em 24 escolas do ensino básico, ou seja, eu penso que a questão tem que sempre começar pelo pré-escolar e pelo ensino básico, e tem esta ligação com as autarquias, porque, como sabem, o primeiro ciclo é da responsabilidade das autarquias, em que temos esta iniciativa que tem a ver não tem a ver com o futebol e com trazer crianças para o futebol, as pessoas algumas vezes ficam enganadas, não, tem a ver com o início da atividade física, a possibilidade de ter experiências
do seu desenvolvimento motor. E juntamente com isto e com toda a bateria de exercícios que é feita, é também feita uma bateria de exercícios que tem a ver com questões de civismo, de respeito, de responsabilidade, ou seja, os valores que o próprio desporto deve passar. E, portanto, acho que se deve pensar nisto também por esta via, pela via educacional, e para não ocupar muito tempo, porque eu sei que tenho o tempo limitado, e para passar aqui aos meus colegas, só dar-vos este exemplo. A minha geração, e nós baseamos muito nisto no nosso plano estratégico, a nossa geração, de muitos que estão aqui, também são sensivelmente perto da minha, não a do seu Presidente, mas não está em vantagem. Nós estamos em vantagem, já cá chegámos. Estou a brincar. A questão da reciclagem. Eu, quando era criança, não punha as garrafas de plástico no lixo. Punha tudo junto. Quem é que trouxe a reciclagem para as famílias? As crianças. E onde é que aprenderam? Na escola. Portanto, o processo educacional a este nível tem que começar também aqui. Tem que começar no núcleo familiar, obviamente, que o núcleo familiar é decisivo, mas hoje, ainda há pouco falávamos sobre isso, os núcleos familiares são diferentes do que eram há 30 ou 40 anos atrás. Há uma evolução na sociedade, não vamos agora aqui estar a avaliá-la, mas a verdade é que a escola é fundamental para nós passarmos esse conjunto de valores. Nós temos este projeto, esperamos para o ano, o projeto piloto está a fechar agora, aliás, estamos agora em avaliações do projeto piloto, esperamos para o ano chegar a 500 escolas, se calhar é ambicioso, mas há 3.800, e, portanto, para chegarmos às 3.800 vamos precisar do apoio de toda a gente. E eu acho que isto é algo que não é do interesse. Aliás, nós falámos com as diferentes federações, ainda há pouco teve aqui o Sr. Presidente da Federação de Vôlei, porque a pandemia não teve só coisas más, a pandemia também nos aproximou, nomeadamente às modalidades coletivas de pavilhão, porque nós temos também o futsal, não é? E isso é bom para nós trabalharmos em conjunto e percebermos que esta abordagem ao início da atividade física, esta abordagem ao desenvolvimento motor, que nós próprios fomos chamar pessoas que são especialistas que não têm a ver com futebol. Por exemplo, o professor Carlos Neto ou a professora Susana Val estão a trabalhar connosco e não têm a ver com futebol, porque isto não tem a ver com futebol, isto tem a ver com a educação, com o início de todo um processo que nos vai levar, claramente, que daqui a 10 ou 15 anos, a termos uma população mais educada sob este ponto de vista desportivo, mas também sob o ponto de vista cívico. Eu acho que este é um caminho que é decisivo e, portanto, não nos podemos só olhar para a legislação, mas também para a questão educacional. E agora, passo a palavra, não sei se Marcos, se Marta... Sim, muito boa tarde, a Srs. Deputados, Sr. Coordenador. Eu pegava um bocadinho aqui, dava aqui uma nota pessoal, pegando também no modo que aqui o Sr. Vice-Presidente referiu. Tenho ouvido os debates relacionados com esta comissão e aquilo que mais me salta à vista é que estamos sempre a falar no regime jurídico de combate à violência. Ele já não é o regime jurídico de combate à violência. Temos que ver as coisas pela forma positiva e ele já é o regime jurídico da segurança e combate ao racismo. E um bocadinho a nossa abordagem é um bocadinho neste sentido, de forma mais positiva. Parece-nos que é importante que ao fim de quase 4 anos se faça uma avaliação daquilo que decorreu da última atuação legislativa, apesar de termos tido aqui no meio um período em que o Covid nos afetou, nos tocou aqui um bocadinho as voltas também, mas parece-nos que é muito importante e sobretudo temos aqui um testemunho também muito válido por parte da APCVD, da experiência que a APCVD tem, acho que pode trazer um grande contributo a esta alteração legislativa e que também nos deixa bastante felizes porque na altura, em 2019, também muito contribuímos para que esta entidade fosse criada e os seus resultados estão claramente à vista e não é necessário enunciá-los. E esperamos que esta alteração legislativa que traga bastantes notas úteis e que não seja uma oportunidade perdida e que certamente não será com o contributo de todos nós e todos os seus deputados. Eu agora focaria aqui alguns pontos objetivos daquilo que é a alteração, a proposta de alteração legislativa, até porque o tempo voa, vou procurar não me alongar muito, e aquilo que mais nos destaca, que mais nos interessa, e que mais nos preocupa, digamos assim, neste regime jurídico da segurança, é efetivamente percebermos que ele está muito mais vocacionado e está muito mais direcionado àquilo que são as competições profissionais.
queremos que tenha havido um esforço efetivo nos últimos anos e nas últimas alterações para procurar, pouco a pouco, adequá-lo também à realidade não profissional, mas o que é certo é que continuamos a achar que há aqui um longo caminho a fazer e, tendencialmente, colamos muito aquilo que é a realidade profissional à realidade não profissional, apesar de que a própria lei procura fazer aqui uma distinção, mas que não é fácil, tendo tanto tudo perfeitamente integrado. Destacar também relativamente a isto, que é a própria colagem que verificamos e que se sente no dia-a-dia, no decurso da organização e no decorrer das competições esportivas e dos espetáculos esportivos, que é um pouco a colagem dos jogos de risco elevado com aquilo que são as competições profissionais. Um bocadinho aquilo que é a nossa experiência, e até porque os jogos de risco elevado, e penso que já foi aqui abordado algumas vezes, por norma, a qualificação é feita sobretudo nas competições não profissionais. Porque os requisitos que a lei exige para os jogos de risco elevado são quase colados àquilo que são requisitos que são exigidos para as competições profissionais. Estes jogos de risco elevado, por norma, são muito pontuais, são pontualmente qualificados, seja através do despacho que está previsto agora, desde 2019, do Presidente da APCVD, do despacho anual, seja através das qualificações pontuais que são pedidas através das forças de segurança ou até dos próprios organizadores e dos próprios promotores. Ora, esta qualificação, que nos parece que ocorre sobretudo ao nível das competições não profissionais, recai sobre os promotores que, por norma, pertencem às competições não profissionais. E o tempo que estes promotores têm em preparar todos estes requisitos, a preparar o seu recinto e a preparar o seu evento esportivo, por norma, são alguns dias ou algumas semanas. Decorrem daquilo que é a evolução da competição. Em algumas fases finais há jogos que são, desde logo, qualificados teoricamente através do despacho, ou outros que são qualificados por pedido de alguma entidade, mas decorrente de uma fase final, decorrente de um sorteio, de um jogo que venha a ser qualificado como de risco elevado e que a sua realização vai ser passado uns dias, passado umas poucas semanas, e que o promotor, que é de uma competição não profissional, tem que rapidamente procurar fazer todo o esforço e envolver todos os atores e todos os intervenientes neste espetáculo esportivo para realmente conseguir as condições que são apregoadas e os requisitos que são apregoados naquilo que são os jogos de risco elevado e que, mais uma vez digo, são quase colados àquilo que é a realidade das competições profissionais. E a verdade é que nós vamos existindo ao longo das épocas e dos tempos. Muitas vezes há requisitos que são quase impossíveis de conseguir no tempo útil e muitas vezes os clubes e os promotores conseguem-nos através de soluções temporárias, através de soluções provisórias e, na verdade, se formos a analisar cruamente e de forma criteriosa, alguns deles nem eram assim tão importantes, ou até podiam não ser tão importantes. Mas a verdade é que é uma realidade que nós temos na lei e nós achamos que, eventualmente, deveria haver algum cuidado também a fazer aqui uma melhor distinção, uma melhor atribuição de requisitos específicos para os jogos de risco elevado, sobretudo quando eles são para jogos de competições não profissionais e que afetam uma realidade que é nacional, até uma realidade que é distrital ou regional, e muitas vezes, felizmente hoje em dia muito menos, mas também até realidades de escolas de formação e outros. E depois há aqui uma coisa curiosa que se analisarmos o texto da lei, chegamos a esta conclusão, que é a lei no artigo 50, que prevê que quando uma equipa, uma cidade desportiva, transita para uma competição profissional e que tem que cumprir aqueles requisitos que a lei assim impõe, tem um período de adaptação de 2 anos. Portanto, através desta qualificação de risco que temos neste momento e dos requisitos que estão associados a esses jogos de risco elevado, os clubes, tal como disse, têm dias ou poucas semanas para conseguirem cumprir aquilo que é exigido no artigo 50 às equipas que transitam para as competições profissionais e que têm 2 anos, conforme disse. Relativamente a esta questão, eu poderia dar aqui alguns exemplos, muito rapidamente, por exemplo, de uma competição nossa, uma Taça de Portugal numa eliminatória, em que um clube que pode
pertencer a uma competição digital até, não profissional, de repente pode receber uma equipa da Primeira Liga e que obriga a que os requisitos que a lei prevê para os jogos de risco elevado sejam todos cumpridos, e que vai ser para aquele jogo, há um investimento, há um esforço enorme, há um envolvimento enorme, e depois acaba por também não ficar nenhum legado para o futuro decorrente de todo esse esforço que foi feito por todas as partes. Ainda em relação a isto, queríamos também destacar aquilo que é o projeto de lei, a parte que refere à questão da regulamentação de segurança, pelo que podemos analisar, e aquilo que era uma das dificuldades também de alguns proprietários e alguns clubes a nível nacional, que era conseguir cumprir todas as exigências e os requisitos daquilo que é o modelo do regulamento de segurança e com o plano de emergência e o plano de segurança também. Parece-nos, por aquilo que interpretamos do projeto de lei, que abre-se aqui uma porta para haver um maior critério também nesse nível de regulamentação, e que distingue aqui entre as instalações esportivas especiais, e onde ocorrem espetáculos esportivos, e os restantes recintos esportivos, onde ocorrem outro tipo de competições, nomeadamente as não profissionais. Ficamos muito congratulados com o facto de, à volta de toda esta proposta legal de alteração legislativa, haver aqui o princípio do service muito implícito nestas alterações, a adoção através da Convenção dos princípios postulados pela Convenção de Saint-Denis. E em relação aqui, queria também dar nota que nós, enquanto Federação e enquanto organizador de competições esportivas, já introduzimos em cada regulamento de cada competição algumas recomendações e algumas medidas para adotar que visam precisamente considerar estes princípios do serviço, e sobretudo tendo em conta que proporcionalmente estamos a falar de competições não profissionais. Vou aqui abreviar rapidamente e falar aqui da questão do gestor de segurança. Parece-nos que a figura do gestor de segurança poderá ter um papel fundamental e fulcral naquilo que é a assunção, por um lado, a assunção dos deveres que cada promotor de espetáculos esportivos tem que ter naquilo que é a organização e a realização dos espetáculos esportivos, e também poderá muito contribuir para que, no âmbito esportivo, haja uma maior cultura de segurança no que toca à organização dos espetáculos esportivos. Mas achamos que estamos aqui a perder algum tempo e que há muito mais a fazer, sobretudo naquilo que se relaciona com a formação deste gestor de segurança. Mais uma vez, nas competições não profissionais. Se nas competições profissionais está perfeitamente estabelecido qual é o nível de formação, existem entidades que estão acreditadas e certificadas para dar esta formação. Na realidade não profissional, esta formação está pendente da aprovação de uma portaria que estamos ansiosos porque saia e que efetivamente vai organizar a formação e vai operacionalizar a formação e permitir que essa formação venha a ser dada. E porque efetivamente achamos que é muito importante que estas pessoas, que podem trazer um contributo muito grande, sejam perfeitamente empoderadas e preparadas. Nós, enquanto Federação, gostaríamos muito, e sabemos que há um grupo de trabalho que está a preparar esta portaria desta formação. Nós, enquanto organizador, gostaríamos muito de oficialmente poder também ter algum contributo neste âmbito, até por aquilo que estive a dar nota também, e inclusive estamos um bocadinho pendentes para nós próprios podermos, enquanto organizador, podermos avançar também com formação e informação complementar no âmbito das nossas competições, nesta área dos gestores de segurança, que nos parece que pode ter aqui um papel fundamental e fulcral. E queria só dar aqui uma nota final, também ainda ligada à formação e ligado também à questão do service, dar nota que também estamos muito envolvidos naquilo que é a formação e a certificação dos oficiais de ligação, que é uma figura que já existe, que está prevista desde 2019 no regime jurídico, e que nós, através da ligação que temos com a UEFA, e a UEFA tem um programa bastante desenvolvido nesse aspecto, e temos procurado também ao nível não só das competições profissionais, no âmbito do licenciamento das competições da UEFA, mas também nas nossas próprias competições, procurar dar também esta sensibilização, porque achamos que o BOLA também pode ter um papel fundamental, também direcionado a esta questão do serviço. Muito obrigado. Muito obrigado, agradecemos
estas intervenções iniciais, numa primeira abordagem à proposta de lei que temos aqui em discussão. De seguida passamos então a palavra aos diversos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Castro, faça favor. Senhores deputados, muito obrigado. Cumprimentar a Federação Portuguesa de Futebol, do seu Presidente e da equipa que, como Vice-Presidente, desculpe, e da equipa que aqui nos trouxe, Dr. Marco, Dra. Marta. Há um consenso, agrada-nos o consenso da necessidade de intervir pela via legislativa, ou seja, os eventos e o histórico em torno deste processo conduz-nos a essa reflexão, pelo menos até termos uma solução melhor, mas o que é um caminho que temos que o fazer face à necessidade de combate a estes fenómenos de violência associados à atividade esportiva, que alguns de muita gravidade, com os quais todos ficamos surpreendidos, não é? E desagradados com a sua existência e com a possibilidade de existir, apesar de que penso que talvez nunca estaremos livres deles existirem, mas temos que fazer algo para que eles não se voltem a repetir. Agradecer também a apresentação que aqui nos trouxeram, foi muito útil, o trabalho preliminar que tiveram com a Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, que parece ter trazido frutos, trazendo um consenso em muitas das questões abordadas. Em boa verdade, as federações têm contacto com este processo antes dos próprios deputados, visto que a iniciativa deu entrada em data posterior aqui na Assembleia da República. E, portanto, para nós, algumas das questões que façamos possam parecer-vos repetidas ou possam parecer os processos pelos quais já passaram, mas para nós é relevante ter o vosso contributo. Temos recebido vários alertas sobre a necessidade de adequar a legislação às diferentes realidades. Levantaram aqui essas questões, partilhamos dessas preocupações, da atividade profissional no profissional, da avaliação do risco. Colocaram aqui uma nova questão que já tínhamos refletido sobre ela, mas que faz todo o sentido a frisarem, que é, dentro do não profissional, a avaliação do risco existente, porque é uma realidade que é evidente no contexto da Federação Portuguesa de Futebol, de outras federações, mas o futebol é evidente, bem como na adequação das infraestruturas à realidade desportiva, face ao contexto do país, também é uma questão comum a outras federações e que ainda bem que o colocam, porque efetivamente o futebol que normalmente vemos nos meios de comunicação social, que vemos na televisão, é muito diferente do futebol que se pratica por milhares de praticantes no contexto do país e por muitas infraestruturas desportivas. A modalidade, as federações assumem no contexto desta lei uma particularidade muito especial, porque por um lado assumem a condição de organizadores de eventos, mas também a qualidade de promotores de eventos, não é? E a modalidade de futebol, na modalidade de futebol, esta realidade é por demais evidente, não é? Quer pela quantidade dos adeptos que mobiliza, por número de grandes eventos a que está associada e pela exposição mediática que também está associada e que depois tem repercussões, ou seja, tem um efeito multiplicador bastante elevado. Eu tenho algumas questões que gostaria de vos deixar, mais concretas relacionadas com a legislação, e serei muito breve, que deixava ao vosso critério desenvolverem o que entendam por bem desenvolver e depois fazerem-nos chegar por escrito, se entenderem que seja pertinente fazerem-nos chegar, porque já percebemos que o tempo vai ser pouco. As relativas aos organizadores, à função de organizador, coloquei à Federação Portuguesa de Voleibol anteriormente, iria centrar-me mais nas questões relativas à condição de promotor. Salientava o artigo 10º-A, a questão do gestor de segurança, já foi alertado, bem como da oficial de ligação aos adeptos no artigo 10º-B, a questão do artigo 18 dos sistemas de videovigilância, a questão do artigo 26 da tramitação desmilitarizada, artigo 28 distribuição e venda irregulares de títulos de ingresso, artigo 41A, que é o artigo da reincidência, como é que vem este tipo de situação, e há um artigo, peço desculpa, não tenho aqui agora colocado, mas é de sanções disciplinares que atuam sobre a responsabilidade do encarregado de educação. Ou seja, o facto de ser encarregado de educação poderá ter uma sanção acrescida e também gostaria de ter o vosso
comentário a essa nota. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. A Sra. Deputada Inês Barroso tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito boa tarde. Cumprimento efusivamente a Federação Portuguesa de Futebol, agradecendo desde já a vossa presença nesta casa, neste fórum, nesta discussão da proposta de Lei 44, que efetivamente o que preconiza é realmente um reforço das medidas de combate, de prevenção e combate à violência no desporto. E, portanto, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, uma saudação e um agradecimento especial. Em segundo lugar, gostaria de fazer uma referência muito positiva à vossa apresentação inicial, porque digamos que ficámos todos um pouquinho mais descansados, porque havia uma preocupação latente. Uma coisa é, efetivamente, o que são competições profissionais e, nomeadamente, no âmbito do futebol, mas num escalão na Liga de Portugal ou num nível mais elevado. Outra coisa é a Federação Portuguesa de Futebol, que realmente tem clubes espalhados por todo o território, com campos desportivos completamente distintos, com realidades muito dispersas e, portanto, não há nada pior do que criar-se uma lei para não se cumprir ou para não ser eficiente. Aquilo que nos preocupa é realmente verificarmos o que é que podemos aqui também dar de contributos para que todos se sintam abrangidos por esta lei e que não seja apenas para competições profissionais ou de risco elevado. E, portanto, deixar, obviamente, esse cumprimento e esse agradecimento à Federação por estar realmente preocupada por todo o seu território em termos nacionais. Porque no interior do país, como dizia o Sr. Dr. José Coceiro há pouco, e bem, nós temos, podemos ter, e também o Sr. disse há pouco, podemos ter uma equipa de uma localidade até de menor dimensão ou de menor expressividade no futebol, que recebe uma equipa na Taça de Portugal e que isso vai requerer, para condições de realização da competição, um conjunto de medidas que são muito exigentes. No vosso entender, seria necessário a lei também já ter alguma linha, alguma excepcionalidade relativamente àquilo que acontece nestes casos ou não, para que os clubes que recebem estas competições em casa possam realmente recebê-la com dignidade e no cumprimento de toda a legislação. Também, em relação às infraestruturas, mais uma vez, referenciar que clubes mais pequenos, clubes do interior, promotores de organizações que sejam clubes de menor dimensão, podem e devem ser ajudados. Está a Federação a planear, de alguma forma, criar um mecanismo que possa ser um helpdesk, digamos, para todos cumprirem a lei que neste momento está a ser criada. Por último, mas não menos importante, gostaria de vos perguntar se seria ainda possível à Federação Portuguesa de Futebol fazer-nos chegar a esta comissão algumas alíneas que sejam de maior preocupação para vós, nomeadamente o artigo 23º, há pouco o Sr. Deputado João Castro também referenciava alguns artigos, mas para vós que teve estes 10 minutos e agora novamente numa corrida contra o tempo, se porventura detectarem que há algum artigo que possam identificar, a dizer, atenção que no artigo 25º não faz sentido como está, mas o nosso contributo pode ser este, era muito importante até porque estamos um bocadinho limitados no tempo, teremos que o fazer mais ou menos até dia 3 ou 4 de abril, certo, Sr. Deputado Coordenador? E, portanto, deixar antecipadamente um agradecimento e colocar, obviamente, o Grupo Parlamentar do PSD ao vosso dispor para também o que aprouver na prossecução de um bom trabalho para todos neste combate à violência no desporto. Obrigadíssima. Obrigado, Sra. Deputada. Quanto aos prazos, teremos a oportunidade, assim que acabar esta audição, para discutir no outro ponto. De seguida, por ordem de representação, passo então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, excelentíssimos senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes da Federação Portuguesa de Futebol. Em nome do Chega, dou-vos as boas-vindas e começo por saudar o trabalho da Federação, bem demonstrado no apuramento para os campeonatos europeus dos sub-17, sub-19 e sub-21.
Começo por explanar duas medidas que o Chega apresentou no seu projeto de lei de alteração à atual lei do combate à violência do desporto. Em primeiro lugar, e no que concerne às famigeradas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, no nosso entender, julgamos que podem ser uma mais-valia desde que sirvam os interesses dos adeptos e promovam a sua segurança. Assim, apresentámos a obrigação de instalação de safe standings nestas zonas, algo que, na nossa opinião, é incompreensível não existir nos estádios portugueses e, portanto, pergunto qual a vossa opinião sobre esta medida. Mas, aprofundando a questão, até que ponto uma política de promoção da segurança dos adeptos, nomeadamente através do que propõe o Chega na obrigação dos safe standings, em certas zonas de bancada, pode levar a uma autorregulação dos deveres dos adeptos nos recintos desportivos. Isto é, por norma, os conhecidos GOAs e demais adeptos que vivem de forma mais intensa o apoio ao clube tendem a juntar-se na mesma zona do estádio. Pelo que pergunto, se dotar certas zonas com reais e cabais instrumentos de segurança não pode levar à natural fixação desses adeptos nessas zonas, deixando assim por cair a necessidade de se regulamentar num sentido de obrigar, quem, por exemplo, gosta de ver jogos em pé, de estar obrigado a assistir ao jogo numa área legalmente designada cujo acesso é realizado através de um controle persecutório e discriminatório. Como sabem, o consumo de álcool já acontece nos estádios do nosso país, mas apenas nas zonas chamadas VIP, e cujo consumo pode variar entre uma cerveja e um whisky, e tal como está redigida a atual lei, nomeadamente a linha D e E do número 2 do artigo 7º. Ora, como já acontece na maioria dos países da zona UEFA, o Chega defende e apresentou no seu projeto a possibilidade do consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor, ainda que este não seja possível na bancada, à imagem do que acontece em Inglaterra. Por um lado, como já referido, trata-se de acabar com uma discriminação que acontece atualmente nos estádios e, por outro, o fundamental, julgamos ser uma medida que promove a segurança, pois vai permitir e incentivar os adeptos a entrarem mais cedo no estádio, evitar aglomerações nas entradas em cima da hora do jogo, tal como servir para minimizar situações de binge drinking fora do estádio. Gostaria de saber a vossa opinião. Pode ou não esta medida ser promotora de segurança para todos os adeptos no estádio? E se concordam que o Governo está a seguir a posição claramente errada, na nossa opinião? Neste ponto, é importante referir a posição da Liga Portugal, que se mostra favorável à medida por nós proposta e concorda com os nossos argumentos, algo que muito congratulamos. Outro aspecto que gostaríamos de conhecer a vossa opinião e que não foi possível apresentarmos a tempo na nossa proposta, prende-se na proibição de qualquer manifestação de cariz político. Algo que o PCP apresentou na sua proposta e com a qual estamos de acordo. Pois, por exemplo, clubitos à parte, ficámos a conhecer esta semana mais um caso de suposta corrupção e favorecimento de um clube, mas que não será acusado pelo alegado autor do favorecimento por não ser dirigente. Com a atual lei, ficam limitados todas e quaisquer manifestações de repúdio à atuação do Ministério Público. Ora, se tanto prezamos o Estado de Direito democrático em que vivemos, não podemos estar numa flagrante violação dos direitos e liberdades fundamentais de qualquer cidadão. De forma muito objetiva, julgam que a atual proposta de lei do Governo serve o atual modelo de negócio dos clubes, uma vez que lhes incute uma série de obrigações relativas aos GOAs. Isto é, tendo em conta as obrigações e mesmo os riscos que os clubes assumem perante os GOAs, se não pode, a curto e médio prazo, digamos que ser um tiro no pé. Porque se efetivamente queremos elevar o nosso campeonato e combater os fracos níveis de assistência, diga-se dos mais baixos comparativamente às melhores ligas da Europa, não é contraproducente face ao incremento das assistências nos Estados nacionais que tanto é desejado? Pergunto, por outro lado, o que falta aos promotores para se sentirem verdadeiramente responsáveis perante os seus adeptos. Peço que conclua, Sr. Deputado. Para terminar, julgam que a proposta do Governo vai ser eficaz ou se, como já referido, pode vir a ser um pesadelo para os promotores dos eventos desportivos e causar mais entropias nos eventos desportivos. E mesmo para terminar, Sr. Presidente, Sr. Coordenador, conhecem certamente, Vossas Excelências, a Convenção de Saint-Denis e os seus pilares fundamentais, pelo que pergunto. O que está previsto por vocês em medidas concretas relativamente ao pilar da hospitalidade. Algo que, no entender dos adeptos, várias entidades, mesmo estrangeiras, está muito aquém do desejado no nosso país. No fundo, não é esta,
proposta de lei do Governo atentatória aos direitos dos adeptos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por fim, mas não menos importante, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Silvage, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigada, Sr. Coordenador. Excelentíssimos senhores, a Iniciativa Liberal gostaria de pôr o enfoque das perguntas que vou fazer na criminalização no apoio às deslocações que a proposta da lei do Governo apresenta. E gostaríamos de começar por dar 2 exemplos. O primeiro exemplo refere-se ao dia 16 de maio de 2018, em que a Federação Portuguesa de Futebol anunciou no seu site oficial um transporte especial dos adeptos para o Jamor, na decorrência da realização da Taça de Portugal. E o segundo exemplo, a 20 de maio de 2014, de acordo com a notícia do Diário de Notícias, em que a Federação comprou 34 mil bilhetes para o Metro e para o Carris, a quando da final da Liga dos Campeões de Futebol. A Iniciativa Liberal apoia e concorda com este tipo de medidas e apoia e concorda que os promotores façam o chamado apoio às deslocações dos adeptos, garantindo assim por isso uma maior segurança, mais comodidade e também um melhor espetáculo desportivo para toda a gente. Por isso, é importante perguntar à Federação Portuguesa de Futebol se sabe que este tipo de apoios vão passar a ser crime ao abrigo da proposta de lei do Governo. E se a Federação Portuguesa de Futebol concorda com impedirmos os clubes e também as federações, quando organizam uma competição, de promover o transporte de adeptos. Essas são estas as minhas perguntas. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E temos que... Senhores deputados, já tiveram o tempo para as suas intervenções e, por falar no tempo, salientar que a Sra. Deputada cumpriu estritamente com o tempo que lhe foi adstrito. E, portanto, novamente passamos a palavra à Federação Portuguesa de Futebol para dar resposta ou tecer comentários que achem por pertinentes às intervenções que foram feitas pelos vários grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente. Muito obrigado. Eu, antes de passar a palavra à Marta e ao Marco, quero agradecer os parabéns que deu à Federação pelas qualificações, mas isso é uma outra questão. Em relação ao modelo de negócio, eu não vou fazer nenhuma... Tenho muito gosto em poder conversar com o Sr. Deputado sobre a questão, mas acho que não é o momento, mas tenho muito gosto em poder conversar. Digo-lhe só isto para não me alongar neste tema. Nós provavelmente temos que começar, em primeiro lugar, a perceber como é que é o nosso mercado interno e compararmos o nosso mercado interno com o mercado interno dos restantes países europeus. E podemos perceber que há uma série de desequilíbrios que são fundamentais para o desempenho. Por outro lado, dizer-lhe só o seguinte, em relação à competição desportiva, e falamos da competição desportiva coletiva, de modalidades coletivas, o sucesso da competição é o equilíbrio entre os concorrentes. Essa é a base do sucesso. Ou seja, nós, nas nossas competições, o que nós tentamos fazer é criar esse tipo de condições. Devo-lhe dizer que as crianças têm esse tipo de jogo. O jogo de rua é um jogo em que as crianças têm todas as regras do equilíbrio do jogo. Quem desequilibra o jogo são os adultos, porque querem ganhar. Não querem o desenvolvimento do jogo ou dessas mesmas crianças. São os adultos, muitas vezes, que ao interferirem, que estragam aquilo que está bem feito. Mas pronto, isso era uma outra questão. Quero-vos só dizer que, também, em relação à questão do álcool e das bebidas de baixo teor alcoólico, o Presidente da Federação foi muito claro da última vez que cá esteve e, portanto, a nossa posição não se altera e acho que os períodos de experiência devem ser pensados e perceber, aliás, como se passou no modelo mais falado, que é o modelo inglês, não é? E perceber como é que as coisas foram evoluídas, acho que foram evoluindo. Em relação a Sra. Deputada colocou, a Sra. Deputada do PSD colocou a questão dos jogos, quando são de escalões completamente diferentes. Nós só temos 2 competições profissionais em Portugal. E, portanto, quando entramos, mesmo a nível de requisitos, em requisitos desportivos, nós somos tão rigorosos na exigência como é a Liga em relação à sua competição de top. Acredito, nos requisitos desportivos. Só que o licenciamento tem um componente de requisitos não só desportivos.
E isto é importante. O nosso maior problema, e a doutora tocou no ponto fulcral, o maior problema que nós temos é claramente um problema de infraestruturas. E isso condiciona muitas das outras coisas. Faço só estas notas antes da Marta, não é? Responder. Muito boa tarde, senhores deputados, excelentíssimo senhor coordenador. Muito obrigada pelos vossos comentários aqui à nossa apresentação. Necessariamente esta apresentação é uma apresentação sucinta, que não aborda todos os temas que nós analisámos quando analisámos esta proposta de lei e, sem dúvida, que podemos fazer chegar as nossas considerações. Aliás, eu tenho-as aqui à minha frente, são um pouco exaustivas, vão norma a norma, podemos dar-vos mesmo as nossas sugestões de redação concreta, que achamos que podem melhorar, acima de tudo, na nossa perspectiva, naturalmente, muito também na perspectiva do que é a nossa responsabilidade e as nossas competências a nível sancionatório, a nível disciplinar. Achamos também que existem aqui oportunidades de melhoria face à redação que está aqui presente em discussão. Mas queria só abordar aqui 2 ou 3 temas que foram abordados pelos senhores deputados, depois passando aqui a palavra ao meu colega Marco. Uma delas é esclarecer que a possibilidade de existirem lugares em pé já existe, está prevista na lei. Depois existe aqui talvez um problema ou uma situação de falta de implementação ou falta de vontade por parte dos próprios promotores de fazerem uso dessa possibilidade, mas ela está na lei, portanto, entendemos que essa questão está de alguma forma ultrapassada. Dar aqui também só mais uma nota que me parece relevante relativamente às manifestações de cariz político. Nós detectámos que isso foi um tema que foi trazido anteriormente noutras audições aqui nesta comissão. Deixar bem claro que, enfim, isto também nos levava aqui para outras discussões muito interessantes, mas o desporto, de facto, é um espaço livre de qualquer tipo de interferência externa que não a própria competição e o próprio desporto. E, portanto, é clássico dizer-se que no âmbito de uma competição desportiva e de um espetáculo desportivo não cabem manifestações sem ser aquelas que se relacionem mesmo com o espetáculo desportivo. Entre elas, naturalmente, aquelas que vão contra o próprio Estado de Direito, manifestações de racismo, intolerância, xenofobia, etc., mas também as de cariz político. As de cariz político são, sem dúvida, as mais controversas, aquelas que nos podem levar a questionar se determinada manifestação deve ou não ser proibida, mas o entendimento clássico e de todas as instâncias desportivas internacionais, de facto, é que esse tipo de manifestações não deve ter lugar nos espetáculos desportivos, e penso que a lei vai ao encontro do que é esse movimento desportivo internacional. Queria só dar essa nota que me parece importante, em particular no futebol. Isso já foi discutido até em instâncias jurisdicionais e, portanto, também, se for útil, também vos podemos fazer chegar algumas dessas considerações. Dizer também, e aqui o meu colega também pode falar um pouco mais sobre isso, de facto, nós nos nossos regulamentos de provas, que todos os anos nós revemos, todos os regulamentos federativos de provas, este ano introduzimos algumas medidas em termos de service, portanto, exemplificando e colocando aqui em prática alguns princípios da Convenção. Esses regulamentos estiveram em consulta pública, esse processo terminou agora há bem pouco tempo, os regulamentos entrarão em vigor na próxima época desportiva, portanto já teremos aqui uma aproximação aos princípios dessa Convenção, e o caminho faz caminhando e vamos continuando por aí, mas sem dúvida vamos fazer chegar os nossos contributos muito específicos e do ponto de vista mais jurídico e de logística ao grupo de trabalho. Muito obrigada. Se me permitem, dar só aqui uma nota relativamente àquilo que a Marta estava a dizer, em relação a essa questão da introdução dos regulamentos. Obviamente que será sempre gradual, proporcional e adequada à realidade de cada uma das competições e daquilo que nós também temos a percepção enquanto organizadores, que é a margem possível para elas também irem evoluindo nesse sentido da questão da hospitalidade, do bem receber e do pilar do serviço, mais propriamente. A secretária falava há pouco da questão que eu falei, da questão da qualificação do risco. O que se pretende não é que haja menos exigência para aquilo que são as competições não profissionais. O
que se pretende é que sejam efetivamente proporcionais à realidade de cada situação em concreto, das equipas, dos recintos, dos adeptos e tudo aquilo que envolve aqueles espetáculos esportivos, para que depois não caiamos em situações que se revelam depois desajustadas e que acabam por absorver imensos recursos e esforços das várias entidades, não só dos clubes, mas de todas as entidades que aqui estão envolvidas. Estou-me a lembrar um pouco daquilo que o Sr. General falou aqui há uns dias atrás, que é o que é que envolve uma operação de segurança, e se a avaliação não for criteriosa, os meios envolvidos e que possam não ser necessários são ainda maiores. E claramente aqui que nós queremos que na avaliação ou no próprio processo de qualificação, eventualmente as várias entidades envolvidas possam ser chamadas objetivamente para aquele espetáculo esportivo, definirem quais é que são as medidas dentro do catálogo de medidas que existem na lei, que efetivamente são necessárias e são fundamentais para garantir a segurança daquele evento desportivo. Falava também há pouco da questão o que é que nós temos pensado para fazer em termos de acompanhamento com os nossos clubes. Na verdade, nós estamos sempre bastante sensíveis precisamente a que os nossos clubes consigam perceber efetivamente aquilo que a lei define. Temos feito já ao longo de vários anos algumas sessões de informação, de sensibilização, de esclarecimento ao longo da época, junto dos clubes, junto das associações de futebol distritais e regionais, muitas delas a envolver também outros atores, nomeadamente as forças de segurança, agora mais recentemente também a própria PCVD, porque é efetivamente a nossa preocupação que os nossos clubes promotores conheçam as regras, conheçam aquilo que a lei prevê, conheçam de que forma é que eles têm que aplicar a lei e quais é que são os benefícios que vão retirar desse cumprimento da lei. Como dizia há pouco, e permita-me, eu acho que termos um mecanismo legal e não o aplicarmos é uma pena, é mesmo uma pena. Em relação à que a Sra. Deputada falava da questão dos transportes, eu penso que, como a Sra. Deputada dizia, tem que haver aqui uma melhor análise que efetivamente está constante na proposta de lei e cruzando com todos os outros artigos relacionados, neste caso concreto, com a questão dos adeptos e os grupos de adeptos, e relativamente aos dois exemplos que deu, daquilo que é a Liga, o exemplo da Liga dos Campeões e dos Bilhetes, claramente que aquilo é uma prática internacional e que visa, sobretudo, a questão da mobilidade, mais propriamente que algum tipo de apoio mais claro ou menos claro. E todo este tipo de medidas são adotadas, quer nacional, quer internacionalmente pelo volume de adeptos que pode acarretar vindos do estrangeiro, mas é sobretudo no âmbito da própria mobilidade. Certamente que agora nas próprias Jornadas Mundiais da Juventude esse será um ponto fundamental, que é a questão da mobilidade e não tanto propriamente associado a mais apoio ou mais claro ou menos claro. Obrigado. Muito obrigado, agradeço aos três as intervenções e os esclarecimentos muito significativos que foram aqui. Diga, Sra. Deputada, força. Eu acho que não ficou claro. Eu estava a concordar precisamente com esse tipo de apoios no sentido de melhorar a mobilidade, melhorar a segurança, e queria perceber qual era a vossa opinião em relação a este tipo de práticas que ajudam a melhorar a mobilidade, a melhorar a segurança dos cidadãos, passarem a vir a ser criminalizadas. Mas não estava contra esses exemplos, pelo contrário, estava precisamente favorável. É como dizia, eu acho que é importante, sobretudo, perceber o que é que o articulado diz em concreto e a relação que tem com os outros artigos, porque eu acho que isso é muito importante, e qualquer tipo de resposta que ele desse neste momento não seria certamente adequada e contextualizada. E em relação a restantes, eu não chamaria apoios na questão da mobilidade, mas chamaria operações e procedimentos que efetivamente visam melhorar a própria operação em si. Obrigado. Sra. Deputada, só dizer-lhe o seguinte, nós vamos conseguir chegar a um ponto ótimo, digamos assim, chegamos ao ótimo, quando tratarmos os adeptos, os visitantes, como convidados. Quando eles forem convidados, e não forem os adeptos visitantes, forem os convidados para o jogo, aí nós vamos chegar a esse ponto. Eu concordo com o que está a dizer, percebo perfeitamente. A questão é que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não são os convidados. Aliás, essa é uma questão, primeiro, por isso é que se discute os espaços nos estádios para os adeptos adversários, todas essas coisas. Nós acho que
tendencialmente vamos demorar muito tempo, mas eu percebo perfeitamente onde quer chegar e concordo com o espírito, com esse espírito, que é o jogo tem que ser um jogo para todos. E neste momento, falando só de nós, não tendo exemplos exteriores, é analisarmos porque é que as diferenças entre os jogos da seleção portuguesa e os jogos das maiores equipas portuguesas são diferentes. Basta analisarmos porque é que são diferentes. Porque é que o ambiente em redor do jogo, do estádio, no estádio, é um ambiente diferente. E tem muito a ver com essa questão. Trazer as famílias para o jogo. Mas pronto, não fico-me por aqui. Desculpa. Faz mal, e feito este esclarecimento adicional, que subscrevo e creio que todos nós subscrevemos, agradecer à Federação Portuguesa de Futebol pela presença, pelo contributo prestado nesta audição. Aliás, a Federação Portuguesa de Futebol, que já é uma presença assídua nesta casa, ainda na passada semana também numa outra audição pelos danos emergentes relacionado com os seguros, em que o Sr. Presidente também esteve presente e pude participar, e portanto a Federação, que muito contribui nestes processos legislativos, agradeço a vossa presença mais uma vez, agradeço também aos senhores deputados pelas intervenções. Fazemos uma pequena pausa para nos despedirmos dos nossos convidados e retomamos para discutir os prazos. Portanto, já estou a ver aí a arrumar 5 minutos, até já, obrigado.